Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse período de isolamento social. Como uma forma de nos aproximarmos ainda mais e ter melhores rendimentos, resolvi gravar esse vídeo, tá certo? Abordando o conteúdo do reino das plantas, que é o conteúdo do segundo bimestre. Então, trazendo aqui características gerais e abordando dois grupos hoje. Sabemos que as plantas, elas possuem células eucariontes, possuem são pluricelulares, ou seja, em sua constituição possuem várias células. As plantas são autótrofas, ou seja, ela produz seus próprios alimentos. São fotossintetizantes, realizam fotossíntese, né, a produção ali do alimento, a formação da glicose. Nas plantas existe a presença de seiva bruta e elaborada. Na sua célula existe a presença de algumas estruturas, como a presença de parede celular, que é chamada de celulose, cloroplastos, que é o que vai dar o auxílio no processo de fotossíntese, e os estômatos, que é uma estrutura agregada à célula, né, uma estrutura celular, podemos dizer assim, que ela controla a entrada e a saída ali de água. O amido como carboidrato de reserva, e as plantas são predominantemente terrestres, tendo ali tamanhos variados. Algumas plantas, né, são diferenciadas através de um sistema chamado de embriófitas, que quando, né, ocorre o processo de fecundação, algumas plantas desenvolvem um tipo de embrião. Então aqui nós temos a célula das plantas, né, ou uma célula vegetal, possuindo algumas estruturas diferenciadas da célula animal, que já foram citadas, mas vamos repetir, né? Nós temos aí a parede celular, nós vamos ter o vacúolo, que é um tipo de bolsa que reserva água nutritiva, um tipo de água nutritiva. Nós vamos ter os cloroplastos, que é a organela responsável pela fotossíntese, e dentro dos cloroplastos, nós vamos ter a clorofila, né, que vai dar essa pigmentação verde nas plantas. Aqui mais uma vez uma imagem microscópica, né, as células vegetais, onde a gente pode observar a parede celular e os cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela fotossíntese, como nós já falamos. Em resumo, ou de uma forma introdutória, não sei, depende das próximas aulas como vai ser, nós temos uma representação simplificada do processo de nutrição vegetal. Então, em uma planta é comum, né, ela absorver lá do solo seus nutrientes, como água, sais minerais. Ela pode absorver também pela raiz gás oxigênio, existe lá no manguezal plantas que possuem raízes respiratórias, então pelas raízes ela pode também absorver oxigênio e também liberar gás carbônico. Esses nutrientes eles sobem até as estruturas fotossintetizantes, né, até o ápice da planta através do xilema, na qual a gente pode observar aí, ó, a seiva bruta é distribuída pelo xilema para todas as partes da planta, onde a gente sabe que esse xilema, essa seiva bruta, vai ser os nutrientes que vão auxiliar no processo de fotossíntese, tá certo? Então, no ápice, a gente pode observar que as folhas, ela pode liberar o vapor da água, mas as folhas, ela absorvem o gás carbônico, a luz do sol, realiza a fotossíntese, ocorre a formação ali da glicose, que é o açúcar, e esse açúcar, esse alimento, ele desce agora pelo floema. A seiva bruta sobe pelo xilema e a seiva elaborada, que é ali a glicose, desce, né, pelo floema. Com relação ao grupo das plantas que vamos estudar ao longo desse bimestre, as plantas apresentam quatro representantes. Quatro representantes são eles as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
Cada grupo possui características específicas que a gente vai estudar. Primeiro vamos estudar as briófitas e as pteridófitas, que são as mais semelhantes, e depois as gimnospermas e angiospermas também, que são bem semelhantes. Aqui eu coloquei alguns representantes de cada grupo: as briófitas, representadas pelos musgos e hepáticas, as pteridófitas, que são as samambaias e avencas. O que vai diferenciar diretamente as briófitas das pteridófitas é a presença de vasos condutores, como a gente falou no slide anterior. E as gimnospermas, representantes das gimnospermas, nós temos o pinheiro do Pará, e angiospermas vamos ter qualquer planta que produz fruto. Então, o que vai diferenciar a gimnosperma diretamente da angiosperma é a presença de fruto ou não. É o que vai diferenciar esses dois grupos, tá certo? Com relação à linha evolutiva das plantas, existe, né, ou existia antes no agrupamento dessas plantas, dentro do reino das plantas, as algas verdes. Mas a gente sabe que as algas hoje elas são classificadas separadamente do reino das plantas. Elas pertencem ao reino protista. Então lá nós temos no reino protista as algas e os protozoários. Nas plantas nós vamos ter briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As primeiras plantas a habitarem o ambiente terrestre foram as briófitas, tá certo? Mas acredita-se que elas foram derivadas ou surgiram a partir das algas verdes. Então, primeiro vieram as algas, né, que não são plantas, que deram origem às briófitas, depois às pteridófitas, depois às gimnospermas e depois às angiospermas. Com relação à evolução ainda, acredita-se que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de águas pluricelulares, foi o que a gente já falou. As águas não possuem raiz, caule e nem folhas. Existem estruturas semelhantes, mas não são especificamente as mesmas estruturas presentes nas plantas. Não possuem também vasos condutores de seiva, pois, por serem aquáticas, elas absorvem substâncias por toda a superfície do talo, que é permeável. No decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram nas plantas, claro, né? Tais como órgãos para fixar e absorver água e sais minerais, que agora estão no solo, né, que a gente chama de raiz, é uma estrutura que marca a evolução das plantas. Epiderme, com revestimento para impedir a desidratação. A gente pode ver que muitas plantas têm característica lenhosa, né? Graças a essa epiderme bem desenvolvida. Células especiais chamadas de estômatos, que permitem a troca de gases, né, entre o vegetal e a atmosfera. Essa troca de gases também vai permitir a entrada ou a saída de umidade. É por isso que os cactos eles abrem seus estômatos durante a noite, porque durante o dia, já que ele habita regiões mais quentes, né, se ele abrisse seus estômatos durante o dia, ele ia perder água. Então, nós podemos observar aí na imagem microscópica como são os estômatos. São células especiais, né, células adaptadas para abrir e fechar, permitindo aí a troca de gases. Com relação à reprodução, também houve uma modificação, né? Claro, quando ela sofreu esse processo evolutivo, à medida que ela foi evoluindo, ela foi se modificando com relação à reprodução. As algas, por viverem em meio aquático, possuem gametas flagelados, que nadam uns em direção aos outros, mas a gente vai observar que o grupo das briófitas ainda vai possuir essa característica com relação aos seus gametas flagelados. Os vegetais, por viverem em solo firme, foram ao longo do tempo adquirindo outras formas de reprodução que estudaremos a seguir. Então, nós vamos estudar primeiro as briófitas, tá? É o primeiro grupo a ser estudado com relação à linha evolutiva. As briófitas são as menores plantas que existem e a gente vai ver o porquê delas serem as menores. As representações musgos, hepáticas. A gente está vendo aí uma medição que ela não passa de 3 centímetros, né?
Mais representações aí, ó, dos musgos. Parece um tapete, né? Revestindo solo, rochas. As hepáticas, formação de linques, que são algas e fungos, ó. E geralmente próximas a esses links nós vamos ter a presença de musgos. Por que essa ligação? Porque são esses seres dependem de umidade, lugares sombreados, e geralmente eles se desenvolvem juntos, certo? E quais as principais características das briófitas? Primeiro a gente tem que saber que é uma planta, como qualquer outra planta. Então, se ela é uma planta normal, ela vai ter células eucarióticas, vai ser fotossintetizante, autotrófica, vai ser multicelular ou pluricelular, como vocês queiram chamar. Mas o que chama a atenção é que as briófitas elas foram as primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre. São minúsculas e vivem em ambientes úmidos, tá? Então, essa é uma das características que chama bastante atenção. Vivem em ambientes úmidos. Elas não produzem nem flor, nem semente e nem fruto. As estruturas, que geralmente nas outras seriam raiz, caule e folha, nas briófitas elas são chamadas diferentes, tá? São chamados de rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes à raiz, caule e folha, respectivamente. E a epiderme já apresenta uma fina cera hipermeabilizante e também nas suas células vamos ter lá os estômatos, tá? Uma das características que a gente já falou é que nessas plantas não possui vasos condutores de seiva, ou seja, são chamadas de avasculares, por isso que elas não alcançam mais de 3 centímetros, tá? Porque a gente sabe que os vasos condutores vão auxiliar no processo de transporte de seiva bruta e elaborada. A água é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente célula a célula. Então, se ela não tem vasos condutores de célula ou de seiva, como é que esses nutrientes são transportados? São transportados lentamente célula a célula. Não apresenta tecidos de sustentação. A ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um maior tamanho, como já foi falado. Depende da água do meio ambiente para a fecundação, pois possuem gametas flagelados, como a gente já falou. Né? Ela ainda agregou essa característica lá das algas. E o gametófito é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma plantinha é gametófito masculino e a outra plantinha é gametófito feminino. Então, conhecendo melhor o musgo, tá? Nós vamos ter aí a estruturação dela, né? Rizóide, cauloide, filóide. Essa primeira parte aí nós chamamos de gametófito feminino, responsável pela produção de gametas femininos, tá? Que a gente já viu que cada planta, cada musgo vai diferenciar quanto ao sexo. Vai ter plantas masculinas e plantas femininas. Masculinas e femininas. E no haste aí, né, vai agregar-se a uma cápsula, onde essa cápsula, dentro da cápsula, vai possuir células que vai sofrer meiose, tá? E vai produzir esporos. Então, essa estrutura aí da haste da cápsula é chamada de esporófito. Então, como ocorre o processo de reprodução das briófitas? Primeiro, a gente sabe que elas se diferenciam plantas masculinas e plantas femininas. Se elas se diferenciam em plantas masculinas e femininas, então elas vão produzir gametas diferenciados, tá certo? Então, nas células ou nas plantas masculinas vai ter a produção de anterozoide, que é o gameta aí masculino, e na planta feminina a produção de oosfera, que vai ser o gameta feminino. Então, como a gente falou, esses gametas vão ser flagelados. Gametas flagelados. Então, o que é que acontece? O gameta masculino que tem um flagelo, ele depende totalmente da água para nadar até a osfera, tá certo? E nessa osfera,
vai ter a fecundação. Vai ter a fecundação. Nessa fecundação, na planta feminina, vai surgir a haste e a cápsula. Então, só quem vai ter a haste com a cápsula são as plantas femininas, onde ocorreu a fecundação. Então, mais uma vez, ela vai sofrer lá, dentro da cápsula, meiose, tá certo? E vai dar origem a novas plantas masculinas e femininas. Isso é o ciclo de reprodução sexuada. Mas o que chama bastante atenção nas briófitas é que elas podem se reproduzir de forma assexuada. Como assim? Eu estou vendo aqui, professor, que quando ela libera esporos, é uma fase assexuada, certo? É uma fase assexuada. Mas ela também pode se reproduzir de forma assexuada através da fragmentação, quando ela perde uma parte da sua estrutura e agrega-se em outro ambiente, se desenvolve normalmente, reprodução assexuada, ou surge em sua lateral um tipo de broto, tá certo? Que na verdade esse broto é chamado de gemulação, e essa gemulação vai dar origem a uma nova planta. Em seguida, na linha evolutiva, nós vamos ter as pteridófitas. As pteridófitas, representadas aí pelas samambaias, e embaixo das folhas da samambaia nós vamos ter os soros, tá certo? Que são as estruturas reprodutivas que a gente vai falar lá na frente. Nós temos aí samambaiaçu. E nessas samambaias, muitas pessoas retiram-se na parte do caule o chamado de xaxim, que faz parte do caule e é utilizado ali para plantar um tipo de vaso, para plantar novas plantas. Mais uma vez aí os soros, agora da avenca, né, que também são representantes das pteridófitas. A avenca, pteridófitas, mais uma vez aí, ó. Enquanto na samambaia fica bem abaixo, nas samambaia fica bem abaixo os soros, nas avencas fica nas laterais. Então, quais são as principais características das pteridófitas? Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. Possuem raízes, caules e folhas, né? Diferente lá das briófitas. São vasculares, outra diferenciação das briófitas, ou seja, ela possui vários condutores de seiva, por isso ela consegue crescer muito mais que as briófitas. A presença da vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Também vivem em ambientes úmidos, né, semelhantes lá às briófitas, né? Pois assim como as briófitas necessitam da ajuda da água no meio para a fecundação, os gametas masculinos são flagelados. Então, nós temos aí uma sustentação de características desde as algas verdes que passaram para as briófitas e ainda estão presentes nas pteridófitas. Possuem gametas flagelados, ou seja, não dependem totalmente da água para se reproduzirem. Como ocorre o ciclo de reprodução das pteridófitas? Então, nós vamos ter lá, por exemplo, a samambaia. A samambaia, que embaixo das suas folhas vai ter os soros. Esses soros vai sofrer meiose, né? Nessa meiose, a célula vai diminuir com relação ao número de informação genética, ou por que não dizer de cromossomos. De 2 N ela vai passar a ter N. Esses esporos são liberados no meio e vai germinar. Na sua germinação, vai formar uma estrutura chamada de prótalo. O prótalo, que vai ter N de cromossomos, ou metade de cromossomos. Esse prótalo ele vai ter estrutura masculina e feminina para a produção de gametas. Então, a estrutura que vai produzir o gameta é chamado de, ou o gameta feminino é chamado de arquegônio, que vai produzir a osfera. Veja que é o mesmo nome do gameta feminino lá das briófitas. E a estrutura que vai produzir o gameta masculino aí é chamada de anterozoide, né? Que vai produzir aí o anterídeo.
Esses gametas se fecundam, né, sobre o prótalo, formando aí uma planta 2N, né, diploide, dando origem aí a uma nova planta. Então, ela vai se desenvolver, vai formar uma nova samambaia, vai formar aí um novo ciclo, tá certo? Então, o que diferencia a reprodução das briófitas das pteridófitas? Qual é a diferença da reprodução? Então, a gente está vendo aí que elas dependem da água, né, para se reproduzir. Os gametas masculinos são flagelados, tá certo? Na meiose vai ter a redução aí do número de cromossomos, mas quando ocorrer a fecundação vai voltar a ter a mesma quantidade de cromossomos. O que diferencia na reprodução das briófitas para das pteridófitas é as fases duradouras e passageiras. Nas pteridófitas, a fase duradoura é a fase esporofítica, ou seja, é a parte de produção de esporos. Lá é a plantinha, a samambaia, com seus esporos abaixo das flores ou das folhas. Já nas briófitas, a fase duradoura é a fase gametóftica. Vamos ter a fase dos esporos e vamos ter a fase dos gametas. Então, o que vai diferenciar é a fase duradoura e a fase passageira, aonde a fase duradoura nas pteridófitas é a fase esporofítica e a fase duradoura das briófitas é a gametofítica, tá certo? Eu espero que vocês tenham ficado comigo até o final e nas próximas aulas acredito que vai ser da mesma forma através de vídeo aula, tá certo? Gravada pelo professor de vocês. Então, muito obrigado e fique com Deus.